Algum tempo depois, os garotos retornam à masmorra e, desta vez, trabalhando em equipe, conseguem derrotar o monstro-chefe Navirus. O tempo continua passando naturalmente, e Will está totalmente focado em tirar nota perfeita para poder subir a torre e finalmente alcançar Elf. Com o passar dos dias, a temporada de exames está chegando ao fim, e muitos professores ficam impressionados, pois o Will Selford é o único aluno com nota perfeita em todos os exames. Até mesmo Lee Hannah, considerada a estudante exemplar, cometeu alguns pequenos erros, mas Will manteve a perfeição absoluta. Workner, por sua vez, está extremamente empolgado, e a professora Elisa se aproxima para parabenizá-lo, já que, depois de todo o seu esforço, finalmente realizará seu sonho. Enquanto isso, Julius e Sion estão reunidos com a diretora, que os felicita por terem derrotado o Guardião do Andar mesmo com uma agenda tão apertada. No entanto, ao receber sua varinha, Julius comenta que só foi incluído naquela missão porque já tinha sua vaga garantida na torre, sem precisar derrotar o Navirus. Sion, então, o provoca, dizendo que sua ausência nem teria sido notada, já que seu precioso gelo derretia quase instantaneamente, ou seja, ele não servia para nada. Julius rebate, lembrando que Sion apenas se escondia atrás de outro para lançar bolas de fogo. Como sempre, os dois começam a discutir, enquanto a diretora observa que é evidente o quanto eles se importam com Will, o que só os deixa ainda mais irritados. Enquanto isso, Will está estudando desesperadamente. Já faz dias que não dorme, mas ele se recusa a diminuir o ritmo, pois sabe que um único ponto pode mudar tudo. Colette sugere que ele descanse, mas Will responde que graças a Lee Hannah e aos outros, conseguiu a pontuação máxima nas atividades práticas, e por isso precisa continuar se esforçando, pois não quer que toda a ajuda que recebeu tenha sido em vão. Rost lembra que ele também ganhou créditos em feitiçaria após derrotar o professor Edward, mas Will insiste que ainda falta um ponto e precisa garantir. Nesse momento, Rost arranca um fio de cabelo branco dele e diz que, se não descansar, vão aparecer muitos outros. Colette se irrita e pergunta o que ele está fazendo, e Rost responde que está apenas fazendo o de sempre, provocando-a ao perguntar se ela queria fazer o mesmo. Envergonhada, Colette não sabe o que responder, e Rost acaba vencendo a disputa. Por outro lado, Lee Hannah comenta com Witchen que, após derrotarem o Navirus, poderão subir à torre com orgulho. Witchen responde que não foi tão difícil assim, considerando que já enfrentaram um grão-duque antes. Enquanto caminham, ele comenta que Lee Hannah mudou bastante, pois já não parece tão tensa quanto antes. Ela concorda, lembrando que ele sempre escondia suas verdadeiras intenções atrás de um sorriso, sem nunca baixar a guarda. Witchen então admite que isso se deve a Will, que lhe mostrou que até ele pode cometer grandes erros e desde então ganhou seu respeito. Lee Hannah também afirma que aprendeu muito com Will, entendendo que a covardia pode ser apenas um sentimento de inferioridade que também pode se transformar em coragem. Eles se perguntam o que Will estaria fazendo naquele momento, e logo concluem que é óbvio. Aquele rato de biblioteca provavelmente está estudando. À noite, Colette, preocupada, vai levar algo para Will comer, já que ele passou o dia inteiro na biblioteca. Ao chegar, percebe que ele adormeceu, então o cobre com um lençol. Ao confirmar que ele está dormindo, murmura animada e tenta roubar um beijo, mas Rost aparece e a impede. Ela tenta se justificar, dizendo que só estava cuidando dele, mas Rost não acredita e afirma que ela claramente estava tentando beijá-lo. Colette finge inocência e diz que apenas está preocupada com Will, pois, apesar de exausto, ele continua se forçando demais e sempre acaba ferido. Ela admite que odeia os magos, pois Will está sempre correndo atrás de Alvis Bina como se estivesse enfeitiçado, enquanto ela apenas o espera na torre sem ajudá-lo. Colette confessa sentir pena de Will, e Rost concorda. Enquanto isso, no topo da torre, Faria encontra Eleanor, que comenta ser estranho vê-la fora de seus aposentos, já que é a encarnação da preguiça. Faria provoca, perguntando se ela ainda está incomodada por ter perdido um combate. Eleanor responde que só perdeu porque estava limitada à magia de gelo e que, se pudesse usar outros elementos, teria vencido. Nesse momento, Zell aparece e manda as duas pararem com o barulho e saírem do caminho. Faria pergunta o que ele está fazendo ali, e Zell responde que é óbvio. Estão todos ali pelo mesmo motivo, a Terminália. Eles precisam começar os preparativos para o ritual, pois a barreira está prestes a desaparecer. Por outro lado, Edward prepara o exame final, cujo tema será a origem da magia. No dia seguinte, ao entrar na sala, ele anuncia que a prova consistirá em apenas uma pergunta, e quem responder corretamente receberá 6 créditos. Ele deixa claro que não aceitará dúvidas e que os alunos devem demonstrar tudo o que aprenderam ao longo dos 6 anos na academia. Quando as provas são distribuídas, todos ficam surpresos ao ver a pergunta: o que é magia? Apesar de ser um tema complexo, eles acreditam que conseguirão responder. Afinal, é uma questão cuja resposta todo mago ou elfo eventualmente alcança. O detalhe é que qualquer pessoa que não seja um mago não teria ideia de como responder aquilo. Os alunos, preocupados, começam a se perguntar o que vai acontecer com Will, enquanto ele, por sua vez, fica completamente em branco. Afinal, essa é uma pergunta que não pode ser encontrada em livros, já que exige que cada um explique com suas próprias palavras o que é magia. Mesmo diante disso, e apesar de toda a situação, Will não pensa em desistir. Ele quer reencontrar Elf e cumprir sua promessa, então começa a escrever
descrever o que a magia significa para ele. Um milagre inalcançável, algo tão belo quanto cruel. A magia é aquilo que está além do esforço, e ele acredita que, se não desistir, poderá alcançar algo igual ou até superior a ela. No fim, ele escreve sua resposta, mas somos deixados em suspense. Em outra cena, Werkner questiona Edward sobre o que ele pretende com aquele exame. Com toda a calma, Edward responde que apenas fez uma pergunta básica que qualquer aspirante à torre deveria saber responder, e que apenas 4 em cada 10 alunos não conseguiram, algo que o decepcionou bastante. Werkner, irritado, sabe muito bem que aquilo foi feito para prejudicar um único aluno, e pergunta se ele não tem vergonha. Edward então o empurra e afirma que eles estão sendo irracionais ao tentar enviar alguém incapaz de usar magia para a torre. Diz que não faz sentido mandá-lo para aquele cemitério de varinhas para ser usado em experimentos. Em um mundo onde a magia reina, uma espada jamais poderá substituir uma varinha. Ele ainda afirma que tanto Werkner quanto a diretora estão loucos, e que ele apenas destruiu um sonho que nunca poderia ser realizado. Logo depois, vemos a lista de reprovados, e o nome de Will está lá. Ele se formou com 7.199 créditos, mas teve sua ascensão à torre negada por faltar apenas um ponto. Will fica completamente devastado. O tempo passa, e em um jardim, Rost o encontra para devolver seus óculos consertados. Will, frustrado, comenta sobre a crueldade do professor Edward, dizendo que era óbvio que ele nunca conseguiria responder aquela pergunta. Ele se sente derrotado por não poder cumprir sua promessa. Rost o abraça e diz que nada pode aliviar sua dor naquele momento, mas que, aconteça o que acontecer, ele sempre estará ao seu lado. Enquanto isso, Colette se reúne com Witchen e Lyanna, perguntando se encontraram Will, mas ninguém conseguiu. Julius aparece e comenta que, nessa época, os alunos que não conseguem subir a torre geralmente deixam a academia. Ele reclama por estarem perdendo tempo procurando um inútil, e diz que Will provavelmente fugiu como um covarde. Witchen o repreende imediatamente, exigindo respeito e lembrando que ele não deve insultar os amigos de um elfo. Julius rebate, dizendo que naquela academia, a magia é tudo, e que, por mais que Will seja bom na masmorra, aquele lugar não é para alguém que usa espada. Sion observa Julius e, quando questionado, admite que também não suporta Will, dizendo que ele o irrita profundamente e que queria derrotá-lo pessoalmente. O que mais o incomoda é que perdeu essa oportunidade. Nesse momento, Werkner aparece e pergunta o que eles estão fazendo ali. Colette explica que estão procurando Will, e Werkner sugere que eles relaxem e aproveitem, pois ele mesmo irá procurá-lo, lembrando que é a noite da Terminália. Enquanto isso, começam as celebrações da véspera de Ano Novo. A apresentadora do evento, Claire, uma maga de 27 anos, se apresenta de forma bem-humorada, reclamando que convidou amigos que acabaram dando desculpas envolvendo seus alunos para não comparecer. Ela até menciona Werkner e Edward, lembrando que eram inseparáveis quando crianças, antes de tentar recuperar a compostura diante do público. Os alunos se reúnem para a celebração, mas logo começam a se dispersar. Claire, então, conta a história dos antepassados, que viviam na ignorância até a chegada de invasores vindos do céu. Quando toda a esperança parecia perdida, surgiu a Grande Mercedes, liderando 5 poderosos magos que selaram o céu e repeliram os invasores. Isso aconteceu há 500 anos. No entanto, Iris revela que a barreira atual só resistirá por mais um ano, e por isso precisa ser recriada anualmente, pois, se cair, a tragédia do passado pode se repetir. Não pode haver erros. Um grupo de magos da facção do fogo garante que tudo ocorra perfeitamente, enquanto, no topo da torre, o soberano Carriot e os demais soberanos se preparam para erguer a nova barreira. Claire pede que todos os magos levantem suas varinhas e unam forças para proteger seu lar, apoiando os Magia Vender na criação da nova barreira. Quando o relógio marca meia-noite, eles iniciam o ritual, conjurando a magia suprema da Grande Barreira, a Terminália. Em instantes, a nova barreira é erguida, marcando o início de um novo ano. Porém, enquanto todos celebram, algo estranho acontece. Um texto misterioso surge no céu, desejando feliz ano novo. O ambiente fica sombrio, portais começam a se abrir, e deles emergem demônios, mergulhando toda Harden no caos. Enquanto isso, os responsáveis pelo ataque comentam que aquele é o momento perfeito para realizar um verdadeiro banquete infernal, já que os Magia Vender estão completamente esgotados após criarem a barreira. Por sua parte, Will se preocupa ao ver os portais, enquanto na capital, os Boros estão devastando tudo. Os guardas da facção do fogo se perguntam que diabos os monstros da masmorra estão fazendo na superfície, e ao ver que a situação fica feia, Claire avisa a Red que ela os cobrirá, então é hora de começarem a atacar. E com apenas um sopro de sua varinha, Claire invoca uma grande quantidade de guardiões que avançam contra os Deoboros, dando a oportunidade ao esquadrão de Road de atacar com sua magia de fogo, aniquilando os monstros em seu caminho. Wonal, por sua vez,
vez, se pergunta como Claire invocou tantos guardiões. Porém, não demora muito para que os rapazes entendam que esse é o nível dos altos magos da torre. Had ordena procurar a origem dos círculos mágicos e capturar o responsável, embora um dos monstros permaneça como se nada estivesse acontecendo. E Had volta a atacá-lo com sua magia mais poderosa, confiando que com isso o derrotou. No entanto, sua arrogância foi seu pior erro. Cliari, por sua parte, ordena que ele fuja, mas o monstro não lhe dá oportunidade, e com um golpe de garra, o corta em dois. Claire se preocupa ao perceber que o monstro é imune à magia, e ao olhar para seus guardiões, vê que estão sendo aniquilados. O monstro agora avança contra Claire, que consegue desviar e percebe que ele carrega uma espada mata-magos. Por sua vez, a diretora Cauldron observa todo o desastre, enquanto os demais magos informam que aparentemente os monstros estão portando espadas mata-magos semelhantes às que Finn carregava. Cauldron se pergunta se conseguiram produzi-las em massa, e conclui que não deve ter sido obra de uma única pessoa, já que todo esse desastre está muito bem planejado. Ela se pergunta o que diabos pretendem, e nesse momento um dos professores avisa a diretora que a academia também deveria ajudar. No entanto, ela se recusa, pois sente que o ataque à cidade não passa de uma distração, e ordena que os magos defendam a torre com suas vidas. Por sua parte, os Magia Vender entendem que os culpados estão atrás deles, aproveitando a oportunidade de que esgotaram suas forças. Após erguer a grande barreira, o ajudante de campo da facção da chama recomenda ao seu senhor Harriot que os Magia Vender ajudem na batalha. Caso contrário, mais vidas civis serão perdidas. Porém, nesse momento, Aaron manda que ele se cale, perguntando se quer que sua garganta tenha o mesmo destino que seus olhos. Quando perguntam se ele realmente quer que fiquem apenas assistindo, ele responde que é exatamente isso que devem fazer, ordenando que nenhum Magia Vender saia daquela sala, porque se a grande barreira cair pela falta de uma das varas supremas, os invasores celestiais acabarão com tudo. E não seria apenas Harnen, mas todo o mundo que seria reduzido a cinzas. Por sua parte, o Sem-Cabeça e seu companheiro se decepcionam ao ver que os Magia Vender não pretendem sair, apesar de terem usado uma boa isca. Ainda assim, pelo menos aproveitam o grande espetáculo e observam com diversão a desgraça das pessoas. Uma menina tenta desesperadamente salvar sua mãe, mas nesse momento surge um enorme monstro, prestes a devorá-las. Iris chega ao local para tentar protegê-las. Infelizmente, sua magia não surte efeito devido à espada mata-magos. O monstro se prepara para mandá-las desta para melhor, mas nesse exato momento, Will entra no campo de batalha, e o companheiro do Sem-Cabeça, que segundo o Sr. Glu-Glu se chama Marcy, reage ao ver que conseguiram cortar o braço do monstro. Will pensa que sempre odiou ser menosprezado por não poder usar magia. Em certos momentos, chegou até a odiar os magos, mas jamais desejaria que algo assim acontecesse. Enquanto avança, ele aniquila todos os monstros em seu caminho, protegendo o maior número possível de civis. Rost avisa que ele deve se concentrar apenas nos que carregam espadas, pois os magos conseguem derrotar os que estão desarmados. Sem perder tempo, Will enfrenta um desses monstros e consegue cortá-lo em dois. Já Iris, surpresa, sabe que Will é capaz disso. Ele consegue lidar com as espadas mata-magos, mas não conseguirá fazer isso sozinho por muito tempo. No entanto, nesse momento, Aaron se comunica com ela e avisa que lhe concede autoridade absoluta. Ele ordena mobilizar os anões e deter essa barbaridade. Sem perder tempo, ela ordena aos Watchers que, em nome de Astro, o rei declara o código Goodwell, anulando as restrições impostas aos anões. E agora, todos os magos devem se coordenar com eles para repelir a ameaça. Por outro lado, Workner corre desesperadamente e se reúne com o grupo de Donan, pedindo que, por favor, ajudem no combate. Donan reclama, perguntando como ele pode querer colocá-los para trabalhar no ano novo. Porém, sua esposa pede que não reclame, pois Will precisa da ajuda deles. Por sua parte, Edward avisa a todos os estudantes que precisa da ajuda de todos. Não importa se são alunos, eles são magos e devem usar suas varinhas para proteger a cidade. Eles não concordam muito, pois se nem mesmo os altos magos da torre conseguem derrotar essas coisas, muito menos eles. No entanto, Lyanna se encarrega de dar uma demonstração de força, provando que até mesmo um estudante possui grande poder. O problema é que, apesar de fortalecer todo o seu corpo, ela ainda não é capaz de derrotar esses monstros com um único golpe. O mais preocupante é a espada que possuem, já que, de qualquer forma, ela é o nêmesis de todo mago. Nesse momento, Colette se reúne com Lyanna e pede que ela não faça nenhuma loucura. Porém, assim que Colette chega, Lyanna pede justamente que ela faça uma loucura. Julius comenta que, nesse ritmo, não vão aguentar até a chegada dos anões e, se aqueles monstros derrotarem Lyanna, eles serão os próximos. Então, propõe fugir. No entanto, Shongan avisa que percebeu que, ao dispersar um feitiço, os monstros têm seus movimentos prejudicados, portanto precisam atacá-los com tudo. Os jovens então avançam com sua magia no máximo, e ao verem que os monstros já não conseguem se mover porque precisam bloquear o ataque, ordenam que Colette faça sua parte. Ela fica um pouco apreensiva e pede perdão a Santa Viola, pois usando sua magia levanta a enorme estátua para esmagar os monstros. Com isso, eles conseguem vencer.
morrer. No entanto, Julius comenta que serão amaldiçoados por terem destruído a estátua de uma antiga magia Vender. Sem perder tempo, Lyanna ordena a todos os magos da Terra que lancem projéteis, nem que sejam pedras, pois chegou o momento de transformar conhecimento em sabedoria. Claire observa tudo e se sente satisfeita ao ver que naquele ano a torre receberá magos extraordinários. Ela ordena que a facção da Chama se coordene com os magos da Terra até a chegada dos anões. E embora deteste aceitar a ajuda dos anões, não tem outra opção. O Sem-Cabeça comenta que Rarden não está se saindo nada mal, e Marcy menciona que é uma pena que os idiotas que produzem as Slain tenham encontrado aquela expedição, e para piorar, o grupo de Aaron e o anão de Finn roubaram uma delas. E se o Instituto Superior analisá-la e descobrir uma contramedida para as espadas mata-magos, isso será um grande problema para seus planos. Além disso, se ninguém tivesse visto sua carta na manga, o ataque teria sido perfeito. O Sem-Cabeça diz que não há com o que se preocupar, pois mesmo com os imprevistos, tudo está ocorrendo conforme o esperado. E então, chega o momento de invocar aquilo. Justo nesse instante, diante de Will, começa a se formar um enorme portal, do qual emerge um poderoso monstro que, com um único golpe, o lança para longe, fazendo-o colidir contra vários edifícios. Enquanto isso, em outro ponto, Finn derrota vários terroristas, e ao suspeitar que foram eles que criaram as espadas mata-magos, exige que um deles conte tudo o que sabe. Porém, o homem responde que isso não adiantará, pois sua missão era apenas atraí-lo para as profundezas da masmorra, enquanto na superfície causam um grande desastre. Finn o manda para o outro mundo com um chute e fica pensativo. De volta a Will, o novo monstro avança contra ele, cortando um prédio ao meio. Por sorte, Will consegue desviar e percebe que aquela criatura é muito mais forte que um grão-duque. Claire reconhece que se trata de um Devander, um monstro de elite do 40º andar, uma aberração famosa por ser capaz de até matar um magia Vender. Marcy comenta que colocar aquela coisa no portal custou a vida de 50 soldados e que também não foi fácil capturá-lo vivo. Mas agora, com ele no campo de batalha, tudo sairá do controle. Will entende que não pode enfrentar aquilo e não tem escolha a não ser fugir. No entanto, ao ver o monstro se aproximando de outros estudantes, ele não consegue ficar parado e avança para impedir o ataque. Ainda assim, os malditos magos continuam chamando-o de inútil, enquanto Will apenas ordena que fujam. O Devander o lança longe com um chute e, em seguida, em alta velocidade, o joga contra o chão, quase acabando com sua vida. Mas, por sorte, Donan chega para ajudá-lo e pede que descanse um pouco, pois eles cuidarão daquele monstro. Iris ordena que todos que ainda podem lutar vão até o rato de biblioteca, ou seja, Will, pois agora o Devander é a maior prioridade. Porém, nesse momento, os cadáveres dos outros monstros começam a liberar um miasma, que é absorvido pelo Devander. Edward percebe o que está acontecendo e ordena recolher os restos mágicos, mas o Sem-Cabeça avisa que já é tarde demais. O Devander absorve os restos mágicos de cada cadáver, ficando cada vez mais forte. Donan tenta atacá-lo para impedir seu fortalecimento, mas Marcy o detém e manda que apenas observem o nascimento de um verdadeiro monstro. E ao absorver tudo, o Devander evolui e, em um instante, elimina vários anões. Marcy apenas ri, dizendo que contra aquela criatura, nem magia nem força serão suficientes. Will percebe que o ataque à cidade era apenas um meio de fortalecer sua arma secreta. A cerimônia e a cidade não passavam de ferramentas para criar o assassino perfeito de magia Venders. Ele entende que, para vencer aquele monstro, precisa usar novamente aquele poder. Rusty, sem hesitar, se aproxima para ativar a magia na espada de Will, mas em um instante, o monstro o intercepta e corta o braço de Rusty. Isso desperta uma fúria incontrolável em Will, que avança contra a criatura, levando-a para outro lugar. Rusty então pede a Kiki que vá até Colette, enquanto ele ficará para proteger seu mestre. Kiki obedece, e Rusty pensa que no fim das contas, tudo já estava destinado a acontecer assim. Will se lamenta, pois nem mesmo tomado pela fúria consegue derrotar aquela coisa. Ele se sente impotente diante da injustiça do mundo e, desesperado, se pergunta o que pode fazer. Infelizmente, nesse momento, o Devander ataca com tudo, e quando a poeira baixa, Will fica em choque ao ver que Rusty se sacrificou por ele. Antes de desaparecer, Rusty diz que sempre estará ao seu lado, e então se desintegra. Will relembra tudo o que viveu com ele e, cego pela raiva, acaba caindo no abismo. Se você chegou até aqui, comenta a palavra desespero.